Olá pessoal, muito bem-vindos ao podcast da Samarino News, da Samarino Urbanismo. Estamos aqui mais uma vez para falar de coisas relacionadas a loteamentos. Então, nós tivemos uma primeira entrevista com os proprietários, sócios proprietários da Samarino, e hoje vamos falar de novos negócios, porque eu entendo que a Samarino Urbanismo ela é uma maquininha de fazer, é uma fabriquinha de fazer loteamento. Então, tudo tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Eu acho que, na minha opinião, começa com novos negócios. Porque tem que chegar uma área para a gente e a gente fazer todo o desenvolvimento. E estamos convidando hoje aqui, nada mais nada menos, nosso querido amigo Caio Henrique Paro, que é engenheiro agrícola, né? Engenheiro agrícola. De formação, mas já trabalhou em vários segmentos aí, né, sim, Caio? E um grande amigo da gente que trazia áreas para a gente no começo. E aí a gente gostou tanto do trabalho dele que aí contratamos o passe dele, compramos o passe dele. Hoje ele presta serviço para a Samarino Urbanismo, juntamente comigo, em novos negócios. Muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Marcelo. Estamos aqui para falar de um negócio que a gente faz no dia a dia, né, Caio? Então, tenho certeza que vai ser muito prazeroso essa nossa conversa. Com certeza, e construtiva. Construtiva também. Bom, novos negócios, pessoal, para quem não sabe, a Samarino faz loteamento e ela, para ela ter o insumo dela, que é fazer loteamento, ela precisa ter áreas. Então, como é que as áreas chegam para a Samarino? Acho que é uma curiosidade que muitas pessoas têm, muitas pessoas perguntam, como é que vocês fazem? Vocês vão numa cidade, fica procurando a área chega para vocês de que maneira? Então, a gente vai abordar esse tema hoje aqui, novos negócios, e contar várias histórias aí, profissionais, várias histórias engraçadas, que a Samarino, no começo, eu sempre tive à frente, o próprio Elvio, o próprio Vladimir traziam áreas para eles pediam para que eu, ou o Carlito, ou algum outro colaborador fizesse a visita na área. Uhum. Então, começou assim, meio aleatório, não tinha um departamento a Samarino de novos negócios. Isso é uma coisa recente, dos últimos 10 anos para cá, que a gente transformou essa novos negócios, né? E como é que chegava a área? A pessoa procurava o Vladimir, ou procurava o Elvio, ou nos procurava, tem uma área aqui em Monte Alto, por exemplo. Aí a gente visitava a área, estudava o entorno, e de maneira muito grosseira naquele começo, não tinha um setor de inteligência onde a gente estudava a fundo. Mas a gente utilizava muito do nosso feeling, né? Uhum. Usava muito. O próprio Caio, quando começou a trazer a área pra gente, há uns 10 anos, né, Caio? Por aí, mais ou menos. Uns 7 anos, 6, 7 anos. Uns 6, 7 anos atrás, o Caio já veio com uma pegada diferente. Ele veio, a gente vai demonstrar aqui durante o nosso bate-papo, a gente percebeu logo no começo que tinha uma organização. E aí a gente gostou do trabalho do Caio e acabou deixando outros corretores meio que de lado, né, Caio? E passamos a trabalhar bastante com o Caio. Bom, mas enfim, só para contextualizar, a gente pegava uma área, ia fazer visita e na época não tinha Google Earth, que foi o grande salvador da gente. Meu Deus, como salvou a gente, né, Caio? Livrou de várias enrascadas. Livrou de várias enrascadas. Eu vou contar uma só aqui. Eu fui para uma área em Mogi Guaçu e o corretor era daqui de Jabuticabal. Tião, finado Tião, Galinha. Tião falou, tem uma área sensacional, Marcelo, você tem que ir lá ver, tem uma vista linda da cidade. Falei, tá bom, Tião, vamos lá. E não tinha Google, você não tinha como fazer uma pré-análise como a gente faz hoje. E cheguei nessa cidade, eu, o Randiski e o Tião, chegamos na área, realmente era do lado de um bairro muito bom, e aí começava a cana. Aí ele pegamos um carregador de cana e comecei a subir. Falei, Tião, mas cadê a área? Não, tá chegando. Andei 1 quilômetro, andei 2, andei no 3º quilômetro. Eu falei assim, não, Tião, você tá de brincadeira comigo. Ele falou, não, é mais 2 quilômetros pra cima, chega na área. Eu falei, não é possível que o cara me trouxe aqui, andei 200 quilômetros e para uma área totalmente descolada da cidade. Aí eu peguei e falei, Tião, faz favor pra mim. Eu tô sentindo que o pneu traseiro tá meio murcho, acho que furou o pneu.
Ele desceu da caminhonete, eu peguei e fui embora, deixei ele lá. Não foi essa que o prefeito ia asfaltar, Marcelo? Não, essa é outra. Essa é outra. Mentira, gente. Eu deixei, dei a volta no carreador e voltei. Falei, da próxima vez que você me trouxer uma área distante dessa, eu te deixo de verdade. Essa é apenas uma das histórias aí que a gente tem durante o decorrer desses anos todos de Samarino. Hoje... uma de Bitinga, que você me lembrou bem essa, que o prefeito era bonzinho. O prefeito, mas tem 2 quilômetros de estrada de terra para ser asfaltado. Não, mas aqui o prefeito é bonzinho. Fica tranquilo que ele vai fazer. Passaram-se 20 anos, eu passei lá esses dias em Bitinga e falei, vou ver se o prefeito bonzinho fez asfalto. Não fez. Não fez até hoje. Bom, mas só contextualizando, gente, e descontraindo, agora a gente vai falar de novos negócios, né, Caio? Vamos lá, com certeza. Caio, como eu disse, a gente notou há 7 anos atrás, quando a gente te conheceu, você começou a trazer áreas, uma organização muito grande. Você tinha mais de 600 áreas catalogadas, né? Conta um pouquinho de como começou isso na sua vida, né, também. Bom, Marcelo, eu sou engenheiro agrícola, né, de formação, e logo que eu me formei, eu entrei, comecei a trabalhar com consultoria empresarial, trabalhando em vários setores, né? Então, desde indústria têxtil, indústrias agrícolas, né? E eu caí no mercado imobiliário meio por acaso, né? Olha só. Quando eu saí da indústria têxtil, que eu fui trabalhar numa consultoria em São Paulo, eu montei uma imobiliária, né? Com intenção de trazer esses projetos para dentro da consultoria, só que naquele momento não evoluiu, né? Dentro da empresa em São Paulo. E eu acabei resolvendo tocar por conta, né? Saí de São Paulo, vim para o interior e comecei a trabalhar com áreas, né? Então, inicialmente trabalhando com fazendas, um mercado um pouco diferente, né? E caí, assim, no mercado de loteamento meio que por acaso. Tinha uma fazenda em Bebedouro que tinha aptidão para loteamento. Aí eu, como consultor, né, curioso, fui entender um pouco sobre o mercado, né? E eu achei um mercado fantástico. Fantástico, né? Realmente. E a hora que você começa a ver os números, né? Quando você converte alqueire em metro quadrado, depois isso vira carteira, você começa a entender o modelo de negócio, foi assim, a paixão à primeira vista. E eu tô desde então trabalhando se aprofundando cada vez mais, né, cara? Com loteamentos e incorporações. Eu me lembro que você chegava, abria o notebook, tinha lá 600 áreas catalogadas. Como é que você buscou isso? De onde surgiu essa ideia de... Então, como eu estava conhecendo o mercado, então a ideia era conseguir uma base de dados grandes de parceiros, tanto corretores, imobiliárias, né, em diversas cidades, para criar um banco de dados de áreas e oferecer para potenciais clientes loteadores, né? Só que no começo estava muito disperso, oferecendo para várias empresas. Aí a hora que foi afinando, né, o relacionamento, estreitando, a Samarino me chamou bastante atenção, né? Porque é uma empresa, assim, ao mesmo tempo que é uma empresa no interior, é uma empresa grande, séria, os donos sempre passaram muita confiança, né? O mercado imobiliário tem muito disso, né? E foi onde comecei a focar mais os trabalhos para Samarino, até chegar o convite, né, de fazer... de comprar o passe. De comprar o passe, né? Não, mas legal. E o que eu sempre achei muito interessante é que você vinha com as áreas catalogadas e até então a gente não tinha um setor de inteligência, né? Na verdade, meio que a gente criou isso juntos, né? Por exemplo, a Samarino hoje ela está mais focada porque aparecia a área. Antigamente, a gente olhava, achava a cidade boa. Como diz o Randice que antigamente falou, onde tem Bradesco e Casa Pernambucana, você pode ir que a cidade é boa. Então. Antigamente a nossa análise era essa. O pessoal nadou de braçada, né? Então. Mas hoje, como a concorrência ficou muito grande, né? Tem várias empresas muito sérias no mercado hoje. Então você realmente tem que afinar mais. Com certeza. Que foi o que a gente começou a fazer, né? Então, como é que a área chega pra gente? A área pode chegar de várias maneiras, né, Caio? Ela chega através dos nossos parceiros, né? Corretores, imobiliárias, que nós temos contatos, né? Tanto
eu como o time de vendas, a San Marino em si, né? Chega através das nossas mídias sociais, nós temos site, Facebook, Instagram, uma rede de network muito grande, então assim, chega em torno de 10, 15 áreas todo dia para a gente poder analisar. Obviamente tem assim, muitas áreas que é corrente, né, de internet, que não tem muito fundamento, mas tem áreas também que tem fundamento que convém você aprofundar as análises, né? Então as áreas chegam, nossos colaboradores, nossos amigos, nossos contatos, nosso network, já sabendo que a San Marino é urbanizadora, vive oferecendo áreas para a gente. E também a gente, com inteligência, né, com o setor de inteligência, sim. A gente tem procurado trabalhar em cidades, sim. Onde tem um potencial maior. Quando o Henrique me trouxe, ele quis criar um mandato para a gente definir quais as regiões que a gente teria maior interesse para serem trabalhados, porque hoje o mercado ele está um pouco, o mercado imobiliário ele é cíclico, né? Tem hora que ele está melhor, tem hora que ele está um pouco pior. Então assim, as margens hoje, o custo de obra subiu bastante, o preço de venda não acompanhou o poder de compra dos nossos clientes. Então a gente teve que aprofundar regiões onde a gente tivesse uma rentabilidade um pouco melhor, né? Valor de metro quadrado vendendo um pouco mais, e foi mais onde, elevado. Foi onde a gente desenvolveu uma ferramenta um dashboard de pesquisa de mercado. A gente analisa todas as cidades do estado de São Paulo, todas as cidades, micro-regiões e meso-regiões. Então a gente faz uma classificação dessas cidades, né, olhando várias óticas, do ponto de vista de empreendimento, do ponto de vista de consumo, renda, do ponto de vista de empresa, né? E dentro dessas cidades a gente seleciona aquelas com melhores aptidões para desenvolver. Dá até para a gente mostrar isso, né? Claro, com certeza. A gente vai mostrar, pessoal, e depois a gente pode printar a tela também e o Brunão dá aquele talento, né, Bruno? Então, essa ferramenta foi desenvolvida pelo Caio, viu, gente? Só lembrando que ele fez ela desde o começo. Tem um banco de dados, né, que você compra, né, Caio? Aqui é o front-end, né? Então tem o front-end, que são os relatórios, né? São vários relatórios por cidade, né? Então eu criei uma base de dados matriz que é alimentado por 300 bancos de dados que a gente consolida essas informações e traz por cidade e micro e meso-região. E aí, com essas informações macro e microeconômicas, a gente define quais são as melhores cidades para a gente desenvolver. Você também criou uns indicadores e um ranking também, né? Sim, eu vou dar um exemplo aqui, uma cidade, Marcelo. Jaboticabal, nossa querida cidade de Jaboticabal. Então vamos lá. Espero que o ranking dê bom, hein? Será? Fazendo ao vivo aqui. Fazendo ao vivo. A gente nem verificou ainda, né? É verdade. Vamos lá, Jaboticabal. Bom, então o que traz aqui? Jaboticabal é uma cidade entre 50 e 100 mil habitantes, com uma nota geral de 3,5, de 5, né? Então ela no ranking ela está na posição 15 de 57 cidades. Muito bom. Que está entre 50 e 100 mil habitantes. Então aqui a gente tem as notas geral, a nota do ponto de vista de empreendimento, economia, empresa, trabalho e consumo. Por que a parte de empreendimento a nota está baixa? Porque a Jaboticabal nos últimos 10 anos foram lançadas bastante unidades de loteamento, né? Então, das quais a gente lançou a maioria. Só que assim, não necessariamente isso é uma coisa que faça declinar um negócio na cidade, porque você tem, dentro do loteamento, você tem vários públicos-alvos, né? Claro. Então, às vezes você tem cidades que lançou muito popular, às vezes você tem cidades que lançou 3.500 lotes. Classe média, lançados. classe alta, para uma cidade de 80 mil habitantes. É super ofertada, né? Digamos assim. Aí isso já acende um alerta. Aí nesse alerta depois a gente verifica desses empreendimentos o que foi lançado para o público
para o público A, B1, B2, C1, C2, D. E se a gente enxergar que tem oportunidade dentro de algum desse público, independente da cidade estar super ofertada... Isso ajuda a definir o produto também. Com certeza. Né? Porque você quando a gente faz análise, uma das análises é o entorno, claro, né? Sempre o entorno fala primeiro, né? Porém, às vezes o entorno, vou dar um exemplo, você vai numa região que só tem condomínio fechado. A grande tendência é de você manter o entorno e lançar um produto com condomínio fechado. Com certeza. Você tem que tentar manter um padrão. Um padrão. Porém, às vezes a pesquisa nos mostra, aqui cabe um loteamento aberto com características de fechado. Então, uma classe média. Então, por isso que é muito importante hoje o setor de inteligência que nós criamos, para realmente te dar um norte e tentar acertar na mosca, né? Porque, por exemplo, se você lança um produto para classe média, se você conseguir pegar o público B1, B2, geralmente já é quase 50% da tua base, né? E se você agrega B1, B2 e C1, né, com a classe média, média baixa, dependendo do produto, você já está falando 70% do teu público-alvo da cidade. Então, assim, você começa a trabalhar... Você aumenta o leque de opções de clientes. Com certeza. Com certeza. Então, tudo isso você tem que levar em conta quando você for definir o produto, né? Basicamente. Então, o Caio criou esse dashboard. Ele até, antes mesmo dele vir trabalhar com a gente, ele disponibilizou para que eu usasse essa ferramenta. Eu usei para analisar muitas áreas, não só as áreas que ele me trazia, mas as outras também, né, Caio? Sim. Foi muito legal e foi muito oportuno. E aí contratamos o Caio, né? Compramos o passe dele, foi uma conversa longa, começando essa conversa lá com o Leonardo, lá atrás, né? E quando o Henrique chegou para começar a fazer a sucessão, falei, né? O Caio é uma pessoa que eu acho que vem para somar. Com certeza. Trouxemos, né, o Caio para Samarino e aí realmente criamos um departamento que é o Novos Negócios, do qual nós dois fazemos parte, juntamente com os diretores, e temos aí reuniões toda segunda-feira, né, Caio, para falar daquilo que chegou, novas áreas, novos negócios, e foi daí então que foi definido para que lado que a gente ia, né, Caio? Com certeza. Que foi, gente, os insumos subiram demais, o valor do metro quadrado do lote não acompanhou, então não dá mais para a gente trabalhar em cidades onde a gente não consegue viabilizar o valor de metro quadrado, né, Caio? Conta um pouco sobre isso. Porque, por exemplo, você tem cidades menores que o preço de venda não acompanhou, né? E geralmente, às vezes, ela acaba estando um pouco super ofertada, né? Principalmente essa região nossa de Ribeirão Preto, né? E como o preço de venda não acompanhou esse cenário, o custo de obra aumentou muito, então as margens reduziram, então a gente teve que se realocar para regiões, né, com outros tipos de produto, né? Não só produto de classe média, média baixa, né? Até partindo para condomínios, regiões com valores agregados melhores, né? Então, isso foi feito uma pesquisa junto com os departamentos, o departamento comercial, engenharia, controladoria, né? Para entender um pouco esses números e definir as regiões. Hoje o meu mandato, eu estou muito focado na região de Atibaia, Bragança, Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, a Grande São Paulo. São regiões que têm um valor agregado melhor, né? Geração de emprego, né? Tem mais emprego, tem mais renda, tem mais oportunidade. E velocidade de vendas, que é muito importante. Ela impacta bastante na nossa viabilidade. Exatamente. As áreas, então a gente falou que as áreas chegam através dos colaboradores, que a gente também, depois que criou o setor de inteligência, a gente está procurando as áreas em certas regiões. Perfeito. E aí a gente tem, quais as modalidades que a gente tem? A gente tem parceria, né? Sim, nós temos a parceria financeira,
Então, o terrenista ele é dono de uma propriedade, ele tem interesse em desenvolver um empreendimento, a gente propõe uma parceria financeira, na qual a empresa se responsabiliza por todo o processo de aprovação, projetos, né, execução de obras, lançamento, etc., e por um percentual, né? O proprietário não tem responsabilidade com nada, né? Só de cuidar da propriedade. Ele entrega a propriedade livre de medida de ônus e pessoas. Perfeito. E aí a Samarino faz toda a aprovação, né? É isso aí. O estudo de viabilidade, que produto vai ser colocado naquele local. Isso. Faz as pré-aprovações na prefeitura. Aprova no GRAPROAB, os ambientais, no GRAPROAB, volta e leva até o registro e faz o lançamento, né? Então a Samarino hoje não, sempre foi assim. Ela faz desde o primeiro momento de ver a área, de pisar na terra, até o lançamento e até a venda final. E a gente abriu mais modalidades, né? Isso a gente está falando de uma parceria financeira de uma área bruta, né? Que nós vamos desenvolver desde o D0, né? Agora a gente também tem a possibilidade, por exemplo, de aquisição de fração de área, Nós temos um exemplo, né, de um negócio recente que nós fizemos, da qual os proprietários da terra não queriam de maneira alguma fazer parceria, eles queriam vender a área. E aí a gente estruturou essa operação, porque como a gente já tinha um empreendimento em aprovação na cidade, o Presidente Prudente. Então, assim, a gente tem uma segurança um pouco maior, né? Então, nós estruturamos o negócio de aquisição via investidores. Então, nós estipulamos preço, né, de aquisição para os proprietários, simulamos para os investidores a rentabilidade, tanto do VGV à vista como a prazo, né? E fizemos todo o projeto, os investidores compraram a área já com uma parceria casada. Mas antes deles comprarem, a gente fez várias diligências, né? Pedimos certidão de uso de ocupação de solo, pedimos diretrizes municipais, água e esgoto, né? Porque a área só interessava para os investidores se fosse para fazer parceria com a gente. Com certeza. Então, para isso, a gente tomou essas precauções para que realmente minimizasse os riscos o máximo possível. Esse foi o nosso primeiro negócio nessa modalidade. Aí agora a gente também está analisando, por exemplo, projetos aprovados para aquisição, empreendimentos prontos, aquisição de carteira de recebíveis. A Samarino já fez algumas aquisições de parceiros proprietários, né? Sim. Do qual inicialmente o proprietário fez a parceria com a gente, nós lançamos o empreendimento, vendemos, aí tem a carteira de recebíveis, do qual ele tem um percentual e a Samarino tem um percentual dele. Só que o parceiro queria fazer outra coisa com outros investimentos e vendeu a carteira para a gente. E assim, tem essa possibilidade, né? E também estamos analisando carteiras de recebíveis do mercado, né? Do mercado também. Participando de concorrências, etc. Então, assim, o Departamento de Novos Negócios, ele abriu um pouco o leque. Né? Porque não adianta só você ficar focado em parceria, sendo que você está procurando negócios em cidades que são muito concorridas, né? Que o preço de venda é alto, então assim, atrai muitos concorrentes, muitas empresas. Então nós percebemos que precisava fazer algumas adequações, porque cada proprietário tem uma particularidade. Tem um proprietário que pensa mais a longo prazo, que ele vê com bons olhos a parceria financeira, porque ele ganha mais no longo prazo, mas tem proprietários que querem dinheiro antes, né? Então a gente tem que estudar formas de viabilizar isso, né? Dentro de uma rentabilidade mínima para eles. Eu tenho um caso para citar, que é um parceiro nosso, que a gente lançou 900 lotes na cidade, apareceu uma construtora querendo comprar 500 lotes, e pagaria à vista. Ele falou, eu não quero esse negócio, o meu negócio é carteira, eu quero a carteira. Por quê? Porque a gente financia e ele ganha no financiamento também. Ganha no juros, mais correção. Então, como você mesmo disse, tem parceiros e parceiros, né? Depende, cada um tem uma particularidade. Bom, e depois que
que iniciou todo esse processo, nós começamos os estudos, né, Marcelo? Para poder analisar a área, né? E em cima dessas análises, que envolvem vários departamentos, ela inicia em novos negócios transmite para vendas, engenharia e controladoria. Então a gente trabalha muito junto nas nossas reuniões semanais, né? E em cima dessa análise de viabilidade, que é construída em conjunto com os departamentos, nós fazemos as propostas, né, comerciais e apresentamos para os proprietários: olha, o aproveitamento estimado da sua área é tanto, o preço de venda, de acordo com a pesquisa comercial, é tanto, né? A modalidade de financiamento é essa, custo de obra mais estimado mais ou menos esse. Então, o seu VGV e o seu retorno é esse. Então, a gente... Tem uma proposta aí pra gente apresentar pra galera? Tem. Deixa eu... Tem um pouquinho só, não tem muito. Vou pegar uma recente que nós estávamos discutindo hoje. Aqui a gente faz tudo ao vivo, né, Marcelo? Tudo ao vivo. Então, ó, a proposta, ela é um book, né? Então, um book geralmente de 40 páginas, mais ou menos. Então, inicialmente, a gente conta toda a história da San Marino. Tem participação do marketing aí nessa? Tem, bastante. Do Bolinha, né? O Bolinha tá sempre ajudando aqui nos layouts, nos textos, né? Bom, seguindo, então assim, fala um pouco de o que a empresa faz: projetos, aprovação, lançamento, vendas, obra de infraestrutura e gestão de carteira, né? Então aqui eu conto um pouquinho a historinha de... Então quando o parceiro, um terrenista, faz parceria com a gente apresenta isso. Ó, a gente vai desde o primeiro análise da área, produto que vai ser feito até o final, até a venda, obras, vendas e a gestão de carteira, administração da carteira também. Perfeito. Então aqui conta um pouquinho da historinha de tudo que vai ser feito, que vai ser desenvolvido. Eu vou passar um pouco rapidamente, que o material é bem extenso. Todos os projetos de nossa responsabilidade, né? Então a gente vem dar os exemplos das obras e aqui a gente começa a estudar a área, né? Então a propriedade, o tamanho que a propriedade tem, né? Olha lá o entorno. O entorno, quais são os empreendimentos que tem no seu entorno. Essa área aqui é uma área na região da Zona Sul de Presidente Prudente. Então fica perto do Tamboré, do Bourbon, Quinta das Flores. São regiões que pegam de 750 a 800 reais o metro quadrado. Então é uma área... E a vocação... A vocação é condomínio fechado. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O próprio entorno já está ditando isso. Tem uma avenida ali na frente do Bourbon Park, né? Que termina próximo da área que a gente está estudando, né? Sim. Então aqui, em cima dessa demarcação, a gente faz uma análise ambiental, né? Para ver qual é o aproveitamento, né? O que tem de área útil. Nesse caso aqui, essa área tem 13,84%. Tem um pouquinho a mais de área verde. No estado de São Paulo, a lei pede que seja no mínimo 20% de área verde. Normalmente 5% de área institucional, 25% de arruamento. Isso. Aqui tem a área de preservação permanente. E essa área de vegetação nativa, ela é excedente, né? Então a soma está dando 25%. Então, nesse caso, tem 5% a mais do que precisaria para o empreendimento. Sim. Né? Então é feita a análise do zoneamento, o lote mínimo, né, que permite na região, né? Aqui a gente está falando lote... Só lembrando, né, não é só o entorno que dita o produto. Muitas vezes o município já traz na sua lei de zoneamento o tamanho do lote, o tamanho das vias. Então são várias
várias nuances aí, né? Não é somente o entorno ou a classe econômica, mas também a lei do município influencia muito no produto. Algumas cidades têm o plano diretor, uso e ocupação de solo bem desenvolvido, com inteligência. Outras cidades... Nem tanto. Nem tanto. Então, assim, às vezes você vê algumas coisas absurdas de uma região de alto padrão sendo lançado popular do lado, né? Sim. E vice-versa. Então, a gente tem que analisar para ver o que a prefeitura permite que seja feita, né? E ver se isso se enquadra. Se enquadra com o preço que a gente vai ter que vender, faz análise que nós fazemos. Né? Então, aqui um pouco de análise de mercado. Aqui utilizando o dashboard. Né? Aqui é uma cidade que os indicadores são bons, de uma cidade entre 200 e 400 mil habitantes, então uma cidade bem pujante, que tem velocidade de vendas, né? Sim. Apesar de ter lançado bastante empreendimento, tem alguns públicos que foram poucos explorados nessa cidade, né? Preço de venda é bom, porque é uma região que cresceu 11% nos últimos 10 anos, né? Então hoje a população de 230 mil habitantes, salário médio, né? O PIB e a taxa de população ocupada, né? 33%, que é bastante. Aí aqui o público-alvo... Aí o público-alvo, que é muito importante, que a gente falou no começo do nosso bate-papo. Né? Eu tô passando um pouquinho rápido, Marcelo, porque eu acho que o tempo aqui é bem curto, né? O material é um pouquinho extenso, mas tranquilo. Mas aí você vai me desacelerando. Não, pode deixar. Bom, aqui o público-alvo definido para esse empreendimento, então o público B1, B2 e C1, né? Seria 60% da base, da pirâmide. Aqui uns exemplos de preço de venda dos empreendimentos, né? E a proposta comercial. A proposta comercial ela é dividida em duas partes, né? A primeira é o quanto de área útil e potencial de lotes, baseado numa estimativa de aproveitamento. Esses valores vêm da engenharia, né? Sim. A engenharia faz toda essa diligência e essas estimativas. O comercial faz o levantamento juntamente com você, né, de valor de mercado. Sim. Do produto que a gente pretende. E aqui a proposta de parceria. Quanto que ele vai ganhar de VGV à vista e a prazo, né? Então aqui está aqui o valor do comercial, né? As premissas. Sim. Né? R$800 o metro, 120 meses, porque é um condomínio, né? Se fosse popular, 180, né? É isso. Então, basicamente é isso. A gente faz essa proposta de parceria financeira, apresenta para o parceiro proprietário e aqui a gente vai fazendo os ajustes conforme cada negociação tem. Né? Aí o terrenista, ele recebe essa proposta, né? Nós enviamos, fazemos reuniões presenciais ou envia para ele por e-mail. Ele topou, a gente vai para o jurídico, né? Perfeito. Que vai elaborar o contrato. A gente faz o contrato de parceria. Normalmente a gente tem utilizado consórcio, né? Isso. E aí, finalizando o contrato, né? O consórcio. Apesar que a gente tem vários modelos de contrato também. Que aí, numa próxima oportunidade, a gente vai entrar na área jurídica também, trazer aqui nossos advogados para falar um pouquinho da parte jurídica. A partir do momento que os proprietários e as urbanizadoras assinarem o contrato, a gente entrega para operações, né, para o nosso diretor de operações, o João Real, e aí ele dá sequência no processo de aprovação. Entra na fabriquinha de fazer loteamento, né? Que nós fizemos, que aí vai para arquitetura, engenharia, aí a coisa vai andando lá, que são próximos temas que também nós vamos abordar desde os novos negócios até a parte final, que é a gestão de carteira. Vamos trazer todos os colaboradores da Samarino aqui para falar um pouquinho de cada departamento. Eu queria, assim, para finalizar, eu queria comentar duas coisas, né? Então, como foi dito, tudo se começa com novos negócios. Só que desde o começo, você já tem que iniciar uma série de análises, porque você tem que envolver todos os departamentos da empresa. Para você fazer uma proposta justa, honesta para o parceiro proprietário
e não ter o risco de voltar esse contrato futuramente, a pesquisa comercial tem que estar muito bem feita, análise de engenharia, né? Então, assim, a parte de inteligência de mercado, tudo isso é muito importante para o sucesso, porque depois todas essas informações é encaminhada para o time de operações, para o departamento de marketing, e em cima disso já começa a desenvolver os projetos. Uma coisa está sempre amarrada à outra. Está sempre amarrada à outra. Você tirar um departamento fora, porque vai passar por ele. Então a responsabilidade é muito grande, né? De fazer essa seleção da área, identificar o público correto, né? Trazer bons negócios. O produto correto, adequado. Preço, condições de pagamento, porque tem mercado, por exemplo, né, Samarino está em 4 estados hoje. Sim. Não é só São Paulo, é só o estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então, num raio aí a gente atua, estamos atuando, né, num raio de 600 quilômetros. Então, quer dizer, você muda na esquina, você já tem mercado diferente, já tem público diferente. Então, a quantidade de informação é muito grande. É muito grande. Então, realmente, necessário se fez, né, Caio? A gente realmente trazer novos negócios para um departamento de inteligência mesmo. Isso aí. E para finalizar, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, é a confiança dos nossos parceiros no nosso trabalho, né? Porque o mercado imobiliário às vezes é um pouco complicado, né? Essa questão de o corretor trabalha, né? Oferta e de repente a área vem para um outro corretor, acaba gerando, né, um conflito. Então, assim, o que nós fizemos para ter, assim, ser bastante cuidadoso, né? Então, toda a área que vem para novos negócios... 100% das áreas são catalogadas. O Caio vai mostrar aqui também. Então, por exemplo, aqui a gente tem todo o nosso pipeline de áreas, né? Então, aqui os status, tá vendo? Então, essas áreas, elas são todas catalogadas e tem aqui os líderes, os corretores que apresentaram, né? Isso é muito importante. Então, se a gente está desenvolvendo uma negociação, o corretor trouxe, a gente segue com ele do início ao fim, né? Sim. Se de repente essa área já está cadastrada, a gente avisa o corretor, já recebemos, já está em análise, para ser o máximo transparente possível, porque eu acho que profissionalmente... Mostra o profissionalismo, né, da empresa, né, Caio? Acho com que certeza. É muito importante mesmo. Tanto que vai ser tema do nosso podcast também, a gente vai trazer provavelmente alguns parceiros para falar um pouco da parceria que tem com a gente, né? Com certeza. Então, a gente tem grandes parceiros que se tornaram amigos da gente e pedem, né? Eu falo, Caio, Marcelo, se tiver alguma área que vocês esteja à venda e vocês não querem comprar, eu compro e faço parceria com vocês. Então, o tamanho é a confiabilidade, o grau de confiança que nós conseguimos criar com os nossos parceiros, né, Caio? Acho que isso é muito importante também, né? É um trabalho muito bem fundamentado, é um trabalho técnico, né? Envolve vários departamentos, então o trabalho é bastante sério e a gente tem que tomar o máximo cuidado possível, porque nesse caso envolve dinheiro de terceiros, né? Então a responsabilidade é muito grande. O grande problema é o seguinte, né? Se a gente traz uma área ruim da Samarino, depois a gente vai ter que resolver o problema, porque a gente vai ter que vender, então não tem jeito, gente. A gente tem que estudar mais do que o normal, porque depois acaba sobrando para quem, né? Tanto é que minha mesa é do lado do Marcelo, né? A hora que recebe a área, eu falo, Marcelo, gostei dessa, os números são esses, o que você acha? Porque quem vai ter que vender é você, né? Depois, no final das contas, a gente vai ter que resolver o problema. Então, se trouxer uma área ruim, vai sobrar o problema pra gente. E já teve área que eu gostei, o Marcelo não, e ele me barrou, falou, aqui não. Acontece. É um time, né, Marcelo? É um time, né, Caio? Com certeza. Caio, muito obrigado por ter participado aí do nosso podcast. Acho que
vão ser, se Deus quiser, vamos ter Com certeza. mais bate-papo aqui falando sobre contar mais histórias. Mais histórias, né? Que hoje foi mais técnico. Foi mais técnico, mas com certeza contaremos muitas histórias aqui ainda. Ixi, tem bastante. Tem bastante. Tem história que pode ser contada, tem história que não, né? Mas tudo bem. Bom, não sei. Tá bom. É isso aí, gente. Muito obrigado por mais esse podcast que nós fizemos aqui e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.